neste momento nós vamos ouvir uma palavra também da parte de Deus para os nossos corações. O culto, ele é completo quando tem o louvor, a palavra, a oferta, não é? A glorificação, e neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Eduardo nos trará uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Enquanto os irmãos estão localizando a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus por esta única e singular oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Daniel Nunes, pastor Dari Ferreira, vice-presidente, a todos os pastores nesta santa tribuna, bem como as suas respectivas famílias e toda a igreja do Senhor nesta noite. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, quem localizou a referência bíblica, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Como todos os irmãos sabem, o nosso culto ele se define em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro da nossa liturgia de culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme. Mas a maneira mais clara, direta, objetiva e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental, imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Essa importância, ela é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Isso quer dizer, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, que aonde o bisturi do cirurgião não alcança, a palavra de Deus alcança. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que aonde a sonda de endoscopia não alcança, a palavra de Deus alcança. Isso quer dizer também, igreja do Senhor, que aonde a máquina de ressonância magnética não alcança, a palavra de Deus alcança. Então, neste momento, o Santo Espírito de Deus, o protagonista da nossa dispensação, a dispensação da graça ou igreja, ele me autoriza, impulsiona, credencia a profetizar a você que faz parte do corpo de Cristo, a igreja, de que você não sairá daqui de mãos vazias, você não sairá daqui da mesma maneira como entrou, porque o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele traz ao meu coração e eu de imediato transmito e transfiro para a igreja. Ele está indo aonde você não pode, realizando as obras que você não pode. Ele neste momento, ele está libertando, restaurando, levantando, revestindo, blindando. Ele está fechando todos os vales da sombra da morte. Ele está repreendendo o espírito da morte, desfazendo os trabalhos de bruxaria, espírito de inveja. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás nessa noite. Aleluia. Nós hoje, por experiência adquirida, sabemos que nenhum de nós, o mais entusiasmado ou espiritual que possa pensar em ser, nenhum de nós tem o poder ou a capacidade de converter a ninguém. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e o versículo 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Hoje nós entendemos que quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra pregada por uma pessoa cheia da virtude, da unção e do poder do Espírito Santo. E nós hoje entendemos que a partir do momento que fomos alcançados por Deus, por intermédio do Espírito Santo, nós começamos a ter um vínculo de relacionamento com o Senhor, porque essa é a primeira providência tomada por Deus ao nosso respeito. E eu costumo dizer que o vínculo de relacionamento que nós temos com Deus, ele é determinado, mas as suas consequências são determináveis. Isso quer dizer que tudo aquilo que desejamos, almejamos, nossos sonhos, projetos e metas, são obras secundárias. Todas elas dependem do tipo de relacionamento que nós temos com Deus. É por isso que nessa noite Deus manda transmitir à sua igreja de que Ele está renovando vínculos aqui nessa noite, vínculos espirituais e vínculos familiares, porque Deus precisa da sua igreja na terra. Nós somos os vasos de barro que passamos pela olaria de Jeová, nós somos a flecha na mão do arqueiro. E nessa noite, Deus mais uma vez, Ele vem a nos ensinar e nos capacitar, porque irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos que ela nos fala acerca de dois tempos. O primeiro tempo é o tempo do Antigo Testamento, chamado em uma expressão hebraica de Cronos. É o tempo que determina datas, épocas e estações, é o tempo humano. Mas já o tempo do Novo Testamento, que é chamado em uma língua grega de Kairos, quer dizer o tempo de Deus. É o tempo em que Deus evidencia e consuma todas as suas obras. Então nós temos que entender
E é uma das nossas dificuldades saber compreender que enquanto não chegar o tempo de Deus, as obras não se evidenciarão. Mas enquanto não chegar este tempo, e enquanto nós estivermos no cronos, o nosso tempo, nós temos que absorver o maior possível de Deus, nos prepararmos, qualificarmos e nos adequarmos, porque quando o kairós de Deus chegar, Ele vai querer nos lançar na brecha, e nós temos que estar plenamente capacitados e prontos para ser o diferencial, o vaso de honra na mão do Senhor, cheio da virtude, do poder e da presença do Senhor. É por isso que nessa noite Deus já está derramando sobre este santuário o seu poder, a sua virtude, a unção, aquilo que dá envergadura ministerial, aquilo que nos capacita para desempenharmos a chamada de Deus. E nesta noite Deus está dando envergadura, Deus está capacitando, Deus está revestindo e blindando a sua vida, e o nome de Jesus será glorificado. Quem já está compreendendo, dê um glória bem alto para Jesus. Aleluia. Nós hoje entendemos que a maior autoridade que há no nosso país não é o presidente da república, não são os deputados, nem tampouco os senadores, mas a maior autoridade que há no nosso país é a Constituição da República Federativa do Brasil. O Brasil possuiu aproximadamente 7 constituições. Nós estamos na 7ª, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Constituição essa que tem 250 artigos e aproximadamente 99 emendas constitucionais. E em meio a esses artigos e emendas, ela possui alguns artigos classificados como cláusulas pétreas, que quer dizer cláusulas irrevogáveis. É como que se fosse um plano B da Constituição, para que quando nenhum artigo trouxesse a lume uma resposta para a sociedade. E eles se utilizam de um recurso chamado de jurisprudência, que quer dizer interpretação. Mas com todo o respeito à Constituição do nosso país, quando eu vou para as páginas da Bíblia Sagrada e eu medito nos 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66 cláusulas pétreas, eu fico deslumbrado e maravilhado quando eu leio o que está escrito e descrito no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55 e o versículo 11, que diz assim: mas assim será a palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo o que me apraz, é prosperar no objetivo pela qual a designei. Igreja do Senhor que está reunida nesta noite, noiva do Cordeiro, que a qualquer instante participará do corpo e do sangue, Deus manda te dizer nessa noite: se por um lado você recebeu e ouviu muitas promessas humanas e nenhuma delas ou somente algumas se cumpriram, Deus manda te dizer nessa noite que com Ele é diferente. O que Ele fala tem decreto, o que Ele fala tem base, o que Ele fala, irmãos, a Bíblia diz claramente no livro de Números capítulo 23 e o versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E além do mais, o profeta Malaquias capítulo 3 versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Igreja do Senhor, a igreja que você faz parte nessa noite, a igreja como ela é hoje, nós entendemos que ela foi fundada e estabelecida em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que naquela época era celebrado em Jerusalém a festa do dia de Pentecoste. O nome Pentecoste quer dizer 50 dias após as colheitas. Era uma festa que a Bíblia diz que atraía pessoas de todas as partes do planeta Terra e de todas as etnias. E a Bíblia diz que Deus escolheu este perfil, este momento para a inauguração da igreja. Só que antes disso, a Bíblia diz que Jesus veio à terra e realizou um sacrifício que é chamado de vicário, não expiatório, porque a palavra expiar quer dizer cobrir ou aplacar a ira divina, mas a palavra vicária quer dizer substituto permanente absoluto, com poder de extensão tão grande que
literalmente anulou, pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que após isso Jesus foi colocado em um sepulcro, permaneceu lá 3 dias, ao terceiro dia ressuscitou em um corpo ressurreto, um corpo diferenciado daquele que o profeta Isaías descreve no capítulo 53, que nada mais é do que a descrição do corpo de Cristo após os 39 açoites pelo chicote chamado em língua hebraica de flagrum, que quer dizer flagelo. Então a Bíblia diz que em um corpo ressurreto Jesus andou pela terra aproximadamente 40 dias, foi visto por aproximadamente 500 pessoas, e quando ele estava prestes a retornar ao terceiro céu, porque eu digo terceiro céu, porque biblicamente falando só existem 3 céus, Aurônios, Messorâneos e Eporâneos, primeiro, segundo e terceiro céu. E antes de Jesus retornar ao terceiro céu, a Bíblia diz, Atos capítulo 1 e o versículo 15, ele reuniu um grupo de 120 pessoas, e a Bíblia diz que ele deixou a seguinte determinação: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que após isso, ele ascende e retorna ao terceiro céu. Então, este grupo de 120 pessoas se reúne num espaço geográfico chamado pelo nome de cenáculo, e ali eles permaneceram. Então, em meio a esse contexto, Deus preparou o surgimento da igreja. Só que analisando o contexto bíblico, nós vemos 2 realidades bem distintas: a realidade do lado interior do cenáculo e a realidade do lado exterior do cenáculo. A Bíblia diz que do lado exterior, o espírito que imperava era o espírito da individualidade e do exclusivismo, mas do lado interior do cenáculo, a Bíblia diz que o espírito que imperava é o que está descrito, Atos capítulo 2 e o versículo 1, a parte final: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali a conotação teológica é que eles estavam em unidade e no coletivo. É o padrão da igreja do Senhor nos dias odiernos. É por isso que o diabo intenta, cria inúmeras circunstâncias e situações, mas ele não consegue afligir, parar nem bloquear a igreja, porque ela tem um princípio, é o princípio da unidade, é o princípio do coletivo. É por isso que a igreja está reunida aqui nesta noite, porque ela entende que ela é o corpo de Cristo e o próprio Cristo é o cabeça. E hoje nós entendemos que a assembleia ainda é de Deus, irmãos, e o diabo não tem poder sobre esta igreja. Se você crê nisso e concorda, dá um glória bem alto para Jesus. Então a Bíblia diz que devido a esta finalidade, Deus viu lá no terceiro céu que aquelas 120 pessoas estavam prontas para receber o Espírito Santo. Então ele veio, e a Bíblia diz que ele preencheu todos os espaços interiores do cenáculo, e a Bíblia diz que ele compartilhou a sua virtude com aquelas 120 pessoas, e em meio aos inúmeros sinais que foram comprovados ali, destacando a inauguração da igreja e a presença de Deus, é um sinal que a Bíblia chama de línguas repartidas como que de fogo, que se nós usarmos o recurso da exegese, nós vamos descobrir que aquilo ali nada mais é do que o tipo da personalidade do nosso Deus. É a personalidade que está descrita em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Adonai Olam, Yud Rid Varid, Amishkanin Aleika, que quer dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que estava no princípio de toda a criação, é aquele que está no presente momento e é aquele que estará na consumação do século. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, ele não muda, ele possui uma qualidade chamada de imutabilidade. Ele não muda, irmãos, nele não há variação, nem sombra de variação. Quando a gente, ou quando nós pela primeira vez ouvimos o nome Deus na Bíblia, é em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1: Bereshit bara Elohim Shamayim in Aretis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus ali está na língua original hebraica, é a expressão Elohim com o final IM, que é a
a indicação da pluralidade do S da língua portuguesa, que quer dizer um Deus subsistente em três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus que trabalha da maneira que a Bíblia classifica em uma expressão grega chamada de koinonia, que quer dizer comunhão. É o padrão que o nosso Deus transmitiu e transferiu para esta igreja, o padrão da unidade, o padrão da koinonia, do coletivo. A igreja só é igreja enquanto ela possuir essa virtude e qualidade, a unidade, o coletivo e a comunhão. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar a nossa comunhão com Cristo, para afirmar que nós estamos atentos para a sua volta, para afirmar que a nossa aliança, ela é renovada nessa noite. Porque quando lemos a Bíblia, irmãos, nós entendemos que a Bíblia, ela fala de duas alianças: a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. A aliança do Antigo Testamento, ela era tipificada na Arca da Aliança. Os irmãos sabem que a Arca da Aliança era um caixote feito de madeira de acácia, revestido e forrado de ouro por dentro e por fora. A Bíblia diz que no interior da Arca da Aliança tinha um pratinho de ouro com a porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado de Arão que floresceu. E a Bíblia diz que a tampa da arca chamava-se propiciatório, do hebraico caporê, que quer dizer assento da misericórdia. A Bíblia diz que na parte superior da tampa do propiciatório foram forjadas em ouro maciço 2 querubins que olhavam constantemente para o interior da arca. A Bíblia diz que a ponta das suas asas e a dobra dos seus joelhos se tocavam, formando ali um círculo representando a aliança do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós vemos a aliança do Novo Testamento tipificada no momento em que Jesus Cristo consumou o seu sacrifício vicário. A Bíblia diz que naquele momento o véu do templo em Jerusalém se fendeu de uma extremidade à outra, representando que a partir daquele instante o caminho que para nós era inacessível, o caminho que para nós estava bloqueado, por intermédio do sangue de Jesus e do seu sacrifício, foi aberto. Nós não precisaríamos mais de intermediário, porque teríamos livre acesso ao Deus desta igreja que está aqui nessa noite. É por isso que Deus manda te dizer: levanta a tua cabeça, se anima. Deus nessa noite quer que você participe, que você decrete, que você afirme que a tua aliança com Deus está mais firme do que nunca. A aliança, ela pode ser simbolizada também, a mesma que nós usamos em mãos, que ela começa da seguinte forma: quando nós estamos namorando e assumimos o noivado, a aliança está na mão direita, mas quando o relacionamento se estreita, ela passa para a mão esquerda no matrimônio. É desta forma que Deus quer a sua igreja nessa noite. Ela quer um compromisso estreito, Deus quer um compromisso, irmãos, de responsabilidade com a sua igreja que está aqui nessa noite em Campina Grande. E Ele manda te dizer: a minha proposta continua a mesma, a minha promessa não mudou. Eu conto contigo nessa noite. Se você crê nisso, acredita e toma posse dessa palavra, dê um glória bem alto para Jesus. Amém.